Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo esse pequeno vídeo aqui, para ser um auxiliar aí dos nossos estudos de catequese, tanto para o pessoal que está, catequese de adulto no momento com a gente, na paróquia São Luís Gonzaga aqui no Paranavaí, em Mauá, quanto para o pessoal da perseverança, que já passou conosco aqui, continua perseverando agora junto à comunidade, junto às comunidades aqui que fazem parte da paróquia, e também deixando na internet para quem mais possa auxiliar esse conteúdo aqui da Palavra de Deus, ok? Então, antes de iniciarmos, vamos fazer uma pequena oração aqui para introduzir o nosso estudo da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuando aqui. Na catequese a gente está junto com o conteúdo falando sobre os 10 mandamentos, dos mandamentos da lei de Deus, e também ali estudando ali o Velho Testamento, dando um pouquinho de ênfase aqui no livro de Ezequiel, que a gente vai trabalhar para a Feira Bíblica também. Então a gente está vendo ali a história do povo hebreu, do povo hebreu, aquele desenrolar daquela história, E a gente vê muito o Deus acolhendo aquele povo, iniciando ali a sua pedagogia na humanidade através daquele povo. E mesmo assim, o povo com muitas graças de Deus ali, milagres acontecendo no meio daquele povo, E o povo às vezes vira e mexe, se voltava contra Deus, voltava para a prática de outros povos, em busca de outros ídolos, outros deuses, como diz São Paulo, os deuses dos pagãos são demônios, então a gente deve tomar muito cuidado, cada um no seu quadrado, cada um siga o que quer para a sua vida, mas nós, cristãos, temos que tomar muito cuidado, já tendo em vista essa orientação de São Paulo, Paulo Apóstolo, Então a gente está estudando aí um pouco essa questão aí, essas indas e vindas do povo hebreu que a gente vê ali, por exemplo, ali em partes no livro de Ezequiel, E a história nossa também, nós cristãos, nós católicos, a gente vai estudar a história dos cristãos, a história da igreja, a gente vê muitos esses altos e baixos, porque é a luta, É a luta do ser humano, é a luta contra a carne que nos chama, a concupiscência nos chama para o pecado, e a tentação dos inimigos espirituais, dos demônios. Então é uma luta, não é a gente se batiza e a gente vai passar uma vida plenamente suave na nave. Não é assim que funciona, Poderia ser, mas não é assim que funciona, A realidade é que Deus nos deixa à prova para que nós possamos escolher viver essas concupiscências conforme os inimigos nos tentam, e nós nos deixamos levar por esses prazeres ínfimos, momentâneos, Muitos deles que depois às vezes a gente até se arrepende, Há instantes logo após de praticar alguns malefícios, ou então a gente se colocar debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, aceitar essa misericórdia, essa graça, pedir a força do Espírito Santo de Deus. Isso estou falando dos batizados. Deus dá o Espírito Santo de Deus aos batizados, aos que procuram a igreja, Então, olha, se você está ouvindo esse vídeo e você não é batizado, você não é católico, você não é cristão, então, e você, de alguma forma, você sente um certo chamado, busque a igreja, busque uma catequese, busque participar de um grupo de oração, busque um grupo de estudo da palavra, busque a intimidade com Cristo, que é o foco do que eu quero transmitir aqui hoje, O principal é a gente buscar a intimidade com Cristo, A gente pedir a Cristo que Ele envie a nós batizados o Espírito Santo, e aqueles que não são batizados, que Ele envie a graça atual para que eles
possam prosseguir e buscar a vida cristã, buscar a conversão, buscar o batismo e buscar a conversão, que é para o resto da nossa vida, é um processo que vai para o resto da vida, né? E nós, batizados, pedindo o Espírito Santo de Deus para que nós possamos continuar progredindo na fé, mesmo com as quedas. E nós vemos isso, vendo a história desde o povo hebreu, né? Essa questão da queda. Desde lá do Gênesis, a gente vê a questão da queda. E Deus ainda tenta ali continuar chamando o ser humano, porque Deus sabe que sem ele, o ser humano acaba se tornando nada, indo para o nada. Literalmente a palavra é pesada, mas essa se desgraçando. Quem não tem a graça de Deus vai para desgraça. É a falta da graça, a ausência da graça. Nós muitas vezes não gostamos de ouvir essa palavra porque realmente ela é pesada. Então, que nós usamos talvez esse pesado que a gente percebe nessa palavra para que isso também nos ajude, nos impulsione a querer mais e mais buscar a graça de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, para que nós possamos progredir na fé e nos converter. Aqui eu escolhi para ir nos auxiliando aí a compreender um pouco mais dessa questão aí do povo judeu, do povo hebreu, que a gente está estudando do Velho Testamento, né? Compreendendo aqui o livro de Romanos, né? Romanos, aqui no capítulo 9, né? A gente vai ver aqui os privilégios de Israel, né? A gente vai estar lendo aqui, tá ok? Vou estar lendo aqui para vocês. Se vocês quiserem acompanhar com a Bíblia de vocês, né? É Romanos, capítulo 9. Os privilégios de Israel. Digo a verdade em Cristo, não minto, e disso me dá testemunho a minha consciência, pelo Espírito Santo. Tenho uma grande dor e um contínuo sofrimento no coração. Sim, eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor dos meus irmãos de raça e sangue. Eles são israelitas e possuem a adoção filial, e a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles nasceu Cristo, segundo a condição humana, que está acima de tudo. Deus seja bendito para sempre. Amém. O verdadeiro Israel. A palavra de Deus, porém, não falhou, pois nem todos os nascidos de Israel são Israel, e nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Não, é de Isaque que sairá a descendência de Abraão. Isto é, não é a geração natural que torna filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes. De fato, as palavras da promessa são estas: por essa época voltarei, e Sara terá um filho. E isso não é tudo. Também Rebeca concebeu um só homem, de Isaque, nosso pai, quando os filhos delas ainda não haviam nascido e nada tinham feito de bem ou de mal. Isso para que ficasse confirmada a liberdade na escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama. Então foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo. Como diz a Escritura, amei a Jacó mais do que Esaú. A soberana liberdade de Deus. Que diremos então que Deus é injusto e de jeito nenhum? Ele mesmo disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, e terei piedade de quem eu tiver piedade. Portanto, a escolha não depende da vontade ou do esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. Por isso a Escritura diz ao faraó: eu fiz você nascer precisamente para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja celebrado em toda a terra. Portanto, Deus usa de misericórdia com quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Você me dirá então: por que Deus ainda se queixa? Quem não pode resistir à vontade dele? Mas quem é você, homem, para discutir com Deus? Por acaso o vaso de barro diz ao oleiro: por que você me fez assim? Por acaso o oleiro não é dono da argila para fazer com a mesma massa 2 vasos, um para uso nobre e outro para uso comum? Ora, Deus quis manifestar a sua ira e mostrar o seu poder, suportando com muita paciência os vasos da ira.
já prontos para a perdição. Deus assim fez para mostrar a riqueza da sua glória para com os vasos de misericórdia, que ele haveria preparado para uma glória, isto é, para conosco, e quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. Como ele diz a Oséias: chamarei meu povo aquele que não é meu povo, e amada aquela que não é amada. E acontecerá que no mesmo lugar onde foi dito a eles: vocês não são meu povo, aí mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. E quanto a Israel, Isaías proclama: mesmo que o número dos israelitas seja como a areia do mar, o resto é que será salvo, porque Deus cumprirá a sua palavra sobre a terra, com plenitude e rapidez. E ainda como Isaías havia predito, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado com descendência, ficaríamos como Sodoma e nos tornaríamos como Gomorra. O erro de Israel. O que diremos então, os pagãos? O que diremos então? Os pagãos que não procuravam justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé, ao passo que Israel procurava uma lei que lhe trouxesse a justiça, mas não conseguiu essa lei. Por quê? Porque não a procurou através da fé, mas através das obras. Esbarraram na pedra de tropeço, conforme diz as Escrituras: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem acreditar nela não será confundido. E aqui termina o capítulo 9 de Romanos, né? Então a gente vê aqui que Deus vai tentando usar do povo israelita, do povo hebreu, desde o princípio. E sim, às vezes o povo hebreu ele vai se tornando meio cabeçudo, vai voltando a outras tradições, voltando a outras tradições com que Deus pediu para que ele abandonasse, né? E vai se prendendo às vezes a essas tradições, né? E posteriormente, já na época de Jesus, junto aos apóstolos, a gente percebe, né, por exemplo, os fariseus presos às leizinhas, mas não só aos 10 mandamentos, mas às 613 leis, tradições do povo judeu, que a gente vai poder ver muito bem ali, por exemplo, em Levíticos, né? Entre outros livros, mas principalmente em Levíticos, né? Com leis de alimentação, leis de higiene corporal, né? Leis de comércio, várias outras leis, né? E vai colocar todo esse monte de empecilho, né? Tentando se organizar um monte de empecilho, mas que vai prejudicar depois quando Jesus se apresenta a eles se abrirem para a graça de Deus plenamente, né? E entenderem que, principalmente ali, os 10 mandamentos, que aí sim são leis mesmo de Deus com L maiúsculo, elas só são capazes de ser cumpridas com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E quem nos promete o Espírito Santo de Deus foi nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Depois que ele ascende aos céus, né, ele promete para os apóstolos ali o Espírito Santo de Deus. E a gente vê no livro dos Atos dos Apóstolos o Pentecostes, né? Quem vai fazer a caminhada da Crisma vai receber de uma forma excepcional o Espírito Santo de Deus e é chamado às missões e a trabalhar muito mais efetivamente e progressivamente para anunciar o Evangelho, anunciar a Cristo, né? Então, o principal para nós é o relacionamento com Cristo, né? Na oração, né? Já seguindo o mandamento que é resumo dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e aí sim a gente ama o próximo como a nós mesmos. Mas nós não vamos conseguir amar o próximo como a nós mesmos se primeiro antes a gente não amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes a gente pode se confundir e começar a achar que a gente tem que ficar focado em obras para com o próximo também. Igual aqui, o povo achando que por obras seria salvo apenas. As obras são importantes, né? São Paulo também vai falar que as obras são importantes em alguns outros livros dele, né? Mas as obras por si só não salvam, elas têm que ter um direcionamento para Deus. Essas obras são obras para a salvação. Se eu vou vestir quem está nu é para,
em nome de Cristo. É para a prosperidade do reino de Cristo, é para que ele seja mais amado e mais glorificado pelos outros homens. Não é só uma mera filantropia, não é a gente só sair criando ONGzinha por aí, que tem as suas virtudes, mas podem se desvirtuar no sentido cristão, no sentido de Cristo, quando ela se torna uma mera ajuda humana, material para este mundo, para esta realidade, sem buscar as coisas do alto, sem que ajude a pessoa a querer buscar a Cristo, porque ali ela está vendo um servo de Deus ali servindo as outras pessoas, né? Alimentar quem tem fome, qualquer outro ato ali do Sermão da Montanha que a gente pode ver, ele se torna infértil, espiritualmente falando, no sentido de conversão, no sentido do que Cristo nos pede e nos impede, se a gente fizer num sentido meramente filantrópico e não com a caridade mesmo, né? A principal das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que São Paulo apóstolo nos ensina, né? Que essas duas outras, fé e esperança, não são nada sem a caridade, que é o amor que vem de Deus. Então, para nós executarmos qualquer obra de uma forma plena e que possa chamar as pessoas à conversão, nós em primeiro lugar, ela tem que ter, enfim, essa caridade, esse amor que vem de Deus, não um amor que brota de nós mesmos por nós mesmos. Isso é idolatria de si próprio. Isso é uma espécie de idolatria. Isso tem se difundido muito, especialmente por muitas filosofias ruins de diversas origens que vêm ganhando aqui o nosso meio, né? Uma idolatria por si mesmo, tanta coisa que a gente podia falar aqui, mas eu não quero estender tanto esse vídeo que já está um pouco longo já, né? Mas tome cuidado com isso, né? Nós por nós mesmos nós não podemos nada, é a partir de Deus que nós podemos algo, e podemos o que é bom. O que nós podemos? Nós podemos o que é bom. Para o que é mal, Deus vai cortar nossas asinhas, Ele não vai permitir. A lei, os 10 mandamentos, eles vão surgir a partir do momento que o ser humano escolhe pelo mal, já lá no livro dos Gênesis, Adão e Eva. Até o momento, a humanidade, Adão e Eva, eram pessoas inocentes. Eles não tinham noção do que era mal. A partir que eles escolheram a árvore do bem e do mal, os demônios, deram ouvido aos demônios, eles abriram esse conhecimento da lei. E o ser humano ele vai vivendo da lei pela lei, né? Da lei pela lei, né? Os que ainda tentavam se voltar para Deus, né? Mas até então o ser humano conseguia cumprir pelo poder de Deus, pelos dons de Deus, plenamente as coisas sem se decair, sem cair no erro, sem cair no engano, sem se desconstruir a si próprio, sem se, né? O ser humano, a gente vê na Bíblia, vivia 900 anos, 800 anos. Hoje, quanto que o ser humano vive? Quando alguém passa de 100 anos, a gente comemora, mas a pessoa chega aos 100 anos, coitada, né? Com a saúde bem frágil, né? Então, até nisso a gente vê essa degradação do ser humano. A gente viu que o ser humano ele vai se degradando, né? O ser humano que era eterno acaba vivendo a partir de 900, 800 anos. Depois ele vai se degradando mais ainda até chegar nesses tempos que a gente tem hoje, né? Isso quando a pessoa tem uma morte natural. Então a gente percebe isso, vê essa degradação. Tá aí, né? E o ser humano ele também vai podendo verificar depois essas leis que Moisés vai recebendo os 10 mandamentos plenamente, né? No monte. Mas o ser humano já vai podendo observar, né? Pela sabedoria ali mesmo, o sinal dessas leis, essa lei que Cristo vai falar que está gravada, na verdade, no coração de cada um, né? Mas, mais uma vez, nós só conseguimos cumprir essa lei com o poder do Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, a gente, com uma sabedoria humana, com uma certa malícia humana, a gente consegue realizar algumas coisas ainda neste plano. A gente consegue, porque tudo que Deus cria é bom. O nosso corpo, ele é degradado, né? A própria morte
já mostra isso. Nós morremos. A partir do pecado, nós morremos, né? Mas nós ainda, pelo Espírito, pela inteligência nossa que brota do Espírito, ainda nós conseguimos ainda realizar muitos atos bons, ainda, né, deixando Deus de lado, de certa forma, né? Quantas tecnologia, quantas coisas que o ser humano desenvolve, até coisas interessantes, coisas boas, né, que ajudam o ser humano no dia a dia. Mas quando isso é desvirtuado de Deus, não é pensado em Deus, tudo isso que é produzido, de uma forma ou de outra a gente vê historicamente que vai se voltando contra o ser humano, né? E o que é mais perigoso hoje em dia, dentre tantas coisas, é a idolatria à tecnologia, aos que é científico, não como a tecnologia como uma coisa má, nem o que é científico como uma coisa má, mas crendo que o ser humano ele vai poder, em algum momento da humanidade, salvar a si mesmo, com o poder da razão propriamente dito, sozinho, né? E sem a ressurreição em Cristo, né? Então, desdenhando da ressurreição em Cristo, da ressurreição que Cristo promete para nós. Então, o ser humano de hoje em dia, das suas mais diversas culturas, tem penetrado nas suas culturas uma ideia de que a gente vai salvar nós mesmos, nós vamos nos salvar através da ciência e da tecnologia. Mais uma vez aqui repetindo, a ciência e a tecnologia não é um mal em si mesmo. Mas quando é tirado a centralidade de Deus na história do ser humano, no desbravar das ciências, das filosofias, a gente vê que essas tecnologias vão acabar e sempre acabam voltando contra nós mesmos, né? E nos escravizando, né? Olha que vamos falar de tecnologia de armas, as armas desde lá de trás vão escravizando os outros povos, né? Quem é mais belicamente armado tem poder sobre os outros povos, e alguns filósofos dizem que, humanamente falando, né? Falando de filosofia, humanamente falando, não há poder maior do que o poder das armas, porque com o poder das armas você domina todo mundo, isso humanamente falando, tá? Não estou falando de coisas de espírito, né? Nem do Espírito Santo de Deus, né? Que pode nos dar a sua graça para vivermos de uma forma melhor, e nem estou falando dos espíritos imundos, né? Dos demônios que também podem nos usar para coisas maléficas. Estou falando só do próprio espírito humano ali, tá? Então vamos aqui continuando nessa ideia. O foco aqui, mais uma vez, pessoal, é que nós entendamos essa questão, entendamos um pouco essa questão aí do povo hebreu lá, de Deus ali caminhando ali com o povo hebreu, de ver essa questão dos altos e das quedas do povo hebreu, verificar que na história da igreja a gente também observa isso, e que o principal é o nosso relacionamento com Cristo, que é através de Cristo que ele nos envia o Espírito Santo, e com esse Espírito Santo nós podemos conviver e viver melhor a comunhão dos santos, seja os santos que já estão com Deus, as santas almas do purgatório, que estão passando por um processo de purga ali dos seus pecados, aquelas que morreram não em pecados mortais, né, sem se arrepender dos pecados mortais, mas aquelas que faleceram e tinham alguns pecados veniais ainda a ser purgados, são estas que estão no purgatório, que nós rezamos pelas almas delas, e nós, como diz o falecido Papa Bento XVI, né, Papa Emérito, né, nós estamos na santidade subjetiva, nós estamos lutando ali, né? Nós estamos lutando para, sim, objetivamente, um dia nós sermos santos verdadeiramente com Cristo, com o Pai e o Espírito Santo no céu, ok? Eu vou estar lendo aqui um trecho desse livro aqui, A Prática do Amor de Jesus Cristo, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, com vocês aqui, tá? E eu vou tentar estar lendo depois, posteriormente, novamente, alguns outros capítulos com vocês, para a gente ir incentivando essa intimidade com Deus, com Cristo, que é Ele que vai nos ajudar a cumprir os mandamentos, né? De forma que não seja um encargo, não seja algo pesado, não seja apenas um mandamento, mas que seja por amor a Ele, que se sacrificou por nós e não precisava disso. Como Deus, Ele não precisava de se pôr em sacrifício por nós, mas Ele se colocou. Então, tentando devolver um pouco desse amor, nós peçamos o Espírito Santo de Deus para que nós possamos devolvê-lo.
e devolvê-lo de uma forma que nós nos sacrificamos sacrificamos essa carne pecaminosa que nos chama ao pecado, aos mais diversos tipos de pecado, e não nos quer deixar cumprir o que Deus diz que é bom para nós, né? Que o sacrifício de Cristo, nós unamos esses nossos sacrifícios diários, né? Essa conversão diária, como diz São Paulo, né? As dores de Cristo na cruz, né? Vamos lá. Do quanto Jesus Cristo merece ser amado por nós pelo amor que nos demonstrou na sua paixão, né? Na crucificação. Toda a santidade e perfeição de uma alma consiste em amar Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Salvador. Quem me ama, disse o próprio Jesus, será amado pelo meu Pai eterno. Pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes. Né? João 16, 27. Alguns, diz São Francisco de Sales, põem a perfeição na austeridade da vida, como os fariseus, né? Outros na oração, outros na frequência dos sacramentos, outros na esmola, mas se enganam. A perfeição está em amar a Deus de todo o coração. É parte do primeiro mandamento. É o amar a Deus sobre todas as coisas primeiro. Depois a gente vai cumprir as outras. Porque sem esse amar a Deus a todas as coisas, a gente não consegue receber de volta esse amor dele, aceitar esse amor dele que vai nos convertendo, mudando o que a gente precisa mudar. Porque senão tudo o que ele nos orienta, que ele nos aconselha, a gente vai acolher como uma coisa ruim. A gente vai acolhendo Cristo como uma coisa ruim, como um mau aconselhador. Se a gente não aceitar esse amor que vem dele primeiro. Não é um amor romântico, como a gente vê muito por aí, mas é um amor de entrega para o que é bom, e o que é bom, quem sabe, é Deus. Isso é nos dado por revelação. Escreveu o apóstolo, mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade é a virtude que une e preserva todas as virtudes, que tornam o homem perfeito. Por isso dizia Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres. Ama a Deus e faz o que quiseres, porque a uma alma que ama a Deus, este mesmo amor ensina a jamais fazer algo que não lhe desagrade e fazer tudo o que lhe apraz. Vamos lá? Porque uma alma que ama a Deus, este mesmo amor ensina a jamais fazer algo que não lhe desagrade e a fazer tudo o que lhe apraz. Eu acho que aqui é um momento oportuno para a gente ir finalizando esta partilha aqui, tá? Neste vídeo. E por isso que o mais importante é o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós podemos cair, sim, a gente pode ter vários momentos complicados na vida, que a gente tem diversas dificuldades, diversos problemas na vida, né? Diversas ordens. Nós podemos ter as dificuldades com as consciências que nós temos, né? Com as coisas que o nosso corpo nos chama a fazer, que Deus nos aconselha que não é bom, mas é este vínculo, esta entrega ao amor de Deus que Deus vai nos apacentando, Deus vai nos moldando. Ele que é o moleiro, como nós lemos aqui no livro de Romanos, Ele que é o moleiro, nós nos entregando a Ele nos molda. Se nós não nos entregamos para que Ele nos molde, então nós nos tornamos instrumentos que não servem para nada, que vão ser jogados fora depois, porque não deixamos nos moldar na mão de Deus. Então nós precisamos ter esse relacionamento com nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo nos encaminha ao Pai, como Ele mesmo diz, e também nos envia o Espírito Santo de Deus, que é o amor próprio de Deus, para que é com Ele, é com o poder do Espírito Santo de Deus, e não com o poder imaginário subjetivo nosso, que nós vamos conseguir cumprir o que Ele nos pede. Que sim, nós vemos muitas coisas e é difícil. Sim, é difícil apenas com o espírito humano, por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E aí sim, nós vamos nos santificando. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, espero que tenha ajudado aí
na compreensão, no aprofundamento da palavra de Deus, que vocês possam, nos seus momentos de oração e de leitura da palavra, que nós temos aí os textos para a gente ir poder ler, né, que foram compartilhados aí nos encontros, que vocês possam ter momentos de intimidade com Deus e que esses momentos de intimidade ajudem a vocês progredirem de fé em fé, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Fui!